Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao-Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos de volta. Como é que vocês estão? O tio está fora de foco, tio. Você está fora de foco. Eu tô tentando voltar aqui pra ver se a minha câmera pega no tranco, cara. Estamos ligeiramente atrasados, mas hoje é uma live que eu tava muito ansioso pra apresentar. Eu tenho certeza que o tio sentiu mesmo, porque, sei lá, quando eu tava lá em Belo Horizonte, a gente tinha planejado fazer junto e eu peguei cleptospirose, sei lá o que eu peguei. E aí não deu pra fazer. Mas eu e o tio, a gente fez o que bons brothers fazem de madrugada, que é ficar investigando a vida do trotskista dos aliens, né? Sim. E hoje tem. Hoje tem gimo o quê? Hoje tem gimo sideral. Hoje tem gimo intergaláctico. Hoje tem gimão foguetes. Hoje a gente vai para as duas pontas do espectro. Hoje a gente vai fazer a teoria da ferradura ser provada. Porque nós vamos
de Rothbard a trotskismo. De libertarianismo de direita a trotskismo. Tudo começou quando eu recebi uma mensagem de um camarada falando: Ian, posso te indicar um texto pro Pororoca? Eu falei: deve. E aí o cara me manda um capítulo do Ética da Liberdade que nós já lemos. Inclusive, o glorioso capítulo do barco, né? É do Ética da Liberdade, não é, João? Que capítulo, né, cara? O glorioso capítulo do Quem é Dono do Barco é do Ética da Liberdade. E ele falou: dá uma olhada nesse capítulo porque ele começa a divagar sobre aliens. Eu falei: porra, não posso deixar de ler, né? Aí eu e o João lemos e entregou, cara. O Rothbard, ele entrega, né? Isso é uma coisa que a gente não pode negar, ele entrega. Só que aí o João foi além, ele falou: vamos aproveitar e trazer um pouco do glorioso Juan Posadas, o trotskista dos aliens. Eu falei: vamos. E a gente foi ler Classique, né? Foi ler o texto do Posadas, que é sobre aliens, porque a gente descobriu que aliens é só uma das loucuras do Posadas. E não é a pior. E, gente, confia na gente. Não é a pior, tá? Não é a pior. E, assim, o texto do Posadas foi... Como que a gente descreve o texto do Posadas, João? Cara, o texto do Posadas foi uma surpresa constante, ainda que ridiculamente repetitivo. O texto do Posadas, que tem 15 páginas, ele podia ser 15 textos de uma página, porque a cada 3 parágrafos meio que dá um loop. Mas ele ainda, se repetindo nos mesmos tópicos, consegue ser surpreendente, cara. Foi... Porque, assim, eu li primeiro o Posadas do Antigo Testamento, né? Eu li Sim. o Posadas acurado biblicamente. Você leu o Posadas é o... OG, né? Que é o Pousada... Que é o Pousadas. É o Posadas do por que não explodir 400 milhões de civis com bomba atômica e acabar com essa porra de uma vez. Que é o Posadas, cara, que é quase o pai do aceleracionismo, né? Assim, Sim. porque o Posadas, ele tá ali na linha tênue do aceleracionismo ali. Porque o rolê do Posadas antes dos aliens e de todo esse misticismo sideral, né? A revolução permanente cósmica, né? Era o rolê de tipo: ei, União Soviética, você tem bombas atômicas, eu não estou vendo um inverno nuclear, o que está acontecendo? A sugestão do Posadas era jogar bomba atômica no território estadunidense e matar todos os civis. Foda-se, sabe? Foda-se, era literalmente tirar os Estados Unidos do mapa e reconstrói com o resto. Sim. E ele não abandonou isso, só que ele uniu isso aos aliens depois. E depois a gente tentou investigar mais, a gente achou... Foi muito engraçado isso, João. A gente procurou no Estante Virtual o nome dele, né? E a gente descobriu... Tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. Tem livro do Posadas sobre o PT, cara. Tem livro do Posadas sobre a fundação do PT. A gente tem sobre o golpe de 64. A gente descobriu que tem muito livro do Posadas em português porque tinha um partido posadista no Brasil. Chamado PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que não existe mais, né? Não sei se... A gente investigou se ele é a origem do POR atual, João? Aí que tá, cara. Não, porque a gente tem não um conseguiu encontrar intervalo. direito, né? Você lembra que tinha um intervalo de uns 4, 5 anos na década de 90, onde terminava os escritos do PORT e começava os escritos do POR. Então e quando o POR começa, ele não menciona o PORT. Você lembra que a gente foi no site do POR, foi pra procurar e tal... E eles não mencionam. Então, assim, eu acho que é mais o nome do que a linha em si. Sim, sim. Né? Mas o PORT não. O PORT era full posadista. Os caras traduziam tudo do Posadas. A gente procurou Posadas no Estante Virtual e o primeiro livro era sobre o Beethoven. E aí eu falei o que qualquer pessoa sensata falaria. Nem fudendo, né? Nem fudendo que o trotskista dos aliens escreveu sobre o Beethoven. Gente, e aí a gente foi dos aliens escreveu sobre o Beethoven. Uns trechos. Você lembra que a gente leu de madrugada os trechos sobre o Beethoven, cara? Falei, gente, Aliens é a parte mais normal do Posadas, tá? E eu queria poder dizer que eu recomendo. Eu não recomendo, juro pra vocês. Era uma visão estranha do romantismo como uma proto... o Lovie tem um texto que é muito academicamente bem escrito sobre o romantismo, onde ele faz uma crítica do romantismo nos seus limites e tem todo um sentido e tal. Então, assim, legal, bacana. Quem quiser ler sobre romantismo pode ler o texto e tal, beleza. Eu vou discordar com ele em milhões de outras coisas. Academicamente, o texto é muito bem escrito sobre o romantismo. Michael Lovie, caso vocês não... Que é trotskista também. O
Posadas sobre o romantismo, parece que o Posadas é um escritor Narodnik da Rússia em 1870, xingando os caras por não ser idealistas o bastante, sabe? É uma coisa muito louca a crítica interna do Posadas no negócio, cara, que é um bagulho só o que... título era muito louco, né? Qual que era o título? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, cara, deixa eu achar o negócio aqui. Mas assim, era um rolê, cara, que é assim... Malditos idealistas, vocês destruíram o idealismo, sabe? Era uma coisa assim... Caramba, eu procurei no Google e nem encontrei. Estante a virtual. música de Beethoven, as relações humanas e o socialismo. Gente, pra vocês verem, assim, fora da casinha, tá? Nós estamos saindo da casinha nesse momento. Então, gente, pra fazer o Amis Bush hoje, vamos começar com o Hotbar, que foi o que começou com isso tudo, né? A sugestão do nosso camarada lá. E eu vou colocar aqui na tela pra vocês, deixa eu só ver se tá certo. Tá. E é super curtinho o Hotbar, né? É 2 páginas só, porque... Não, e assim, e é super curtinho para o Hotbar, né? O Hotbar já escreve muito pouco e muito mal, né? Mas este texto em específico do Hotbar é ainda menor. Já o texto do Posadas é gigantesco, mas são 3 parágrafos o texto, gente. Assim. É gigantesco e curto ao mesmo tempo, é impressionante, né? Então, o do Hotbar é... Primeiro, lendo o Hotbar pela 20ª vez, cara, dá muita impressão de que o Hotbar tá sempre em associação livre. Sério, assim. Então, esse capítulo aqui, olha só o título. Os direitos dos animais. Entre aspas. Vindo de um libertário, onde vocês acham que ele quer chegar com isso aqui? Como que a gente descreve isso aqui, João? Qual que é a tese dele nesse microcapítulo? A tese dele, cara, é que animais não têm direito, vegans têm que morrer e eu tenho direito de comer carne e não só eu quero comer, como eu quero convencer todo mundo de que eu tô mais certo que todo mundo que não come. Assim, em última instância, cara, o Hotbar basicamente é o tiozão no boteco que pega um copo de Skol, põe em cima da mesa e fala: e cadê o sindicato das vacas pra me impedir de comer carne? Ele tenta te convencer, assim, de que animais não têm direitos, essa é a tese. E aí eu vou fazer um experimento até, vou voltar pro começo do livro, vou dar Ctrl F e escrever marciano. Eu apertei 2 vezes sem querer. O primeiro que aparece é esse aqui, ó. E quanto ao problema do marciano? Gente, é a primeira vez que ele menciona. É a primeira vez que ele menciona marciano e ele começa com e quanto ao problema do marciano, como se todo mundo soubesse do que ele tá falando. Que problema do marciano, velho? E é um marciano hipotético, né? Que é um marciano entre aspas. Não é necessariamente um marciano, mas sim um marciano hipotético de cabelo azul que trabalha numa coisa de marketing. É o marciano atendente da Chili Beans, né? Marciano metafórico, né? Então, assim, foi o que eu falei. Eu não sei se o Hotbar tava muito louco de sapo bufo, mas ele começou falando dos marcianos como se ele já tivesse falado uma vez, sabe? Dentro da cabeça dele ele já devia ter falado várias vezes. Esse aqui... A minha sensação é que quem compra o livro do Hotbar, ou pelo menos quem comprava o livro do Hotbar original, era o ciclo de malucos do Hotbar, sabe? Sim, era o secto dele, né? Sabe? Era, tipo, os alunos assim, dele, devia ser. O Hotbar é uma espécie de insane clown posse do libertarianismo, né? Ele tinha uma galera muito doida, né, que andava com ele com a seitinha dele. Então, provavelmente, ele e essa galera trocavam ideias sobre o problema do marciano. Com certeza, eles trocavam ideias sobre os problemas dos marcianos. Sabe? Porque, assim, é um rolê que necessita uma linguagem iniciática. Porque tem coisas que você só vai entender do Hotbar na hora que você lê o 2º ou 3º livro do Hotbar, e aí você faz a soma das coisas e fala assim, ah, tá, ele tava querendo dizer isso. E é no capítulo de direitos dos animais, tá, gente? E assim, vocês não estão preparados pra onde isso aqui vai chegar, porque a gente não tava. E quanto ao problema do marciano, entre aspas, se algum dia descobrirmos e fizermos contato com seres de outro planeta, poder-se-ia dizer que eles possuem os direitos dos seres humanos? Cara, não é... Desculpa que eu engasguei. Não é uma indagação tão ruim, filosoficamente. Não é. Inclusive pensando a respeito da filosofia do direito, é um questionamento válido até, né?
Não precisava ser marciano, não precisava ser de Marte, né? Mas, enfim. Isso dependeria da natureza deles. Se nossos hipotéticos marcianos, entre aspas, fossem como seres humanos, conscientes, racionais, capazes de se comunicar conosco e participar da divisão do trabalho, então presumivelmente... Aí que tá. Então começou, já estão vendo onde ele quer chegar, né? Então presumivelmente, por isso que ele tá falando dos direitos dos animais, tá? Participar da divisão do trabalho. Então, presumivelmente, eles também possuiriam os direitos agora restritos aos seres humanos terrestres, entre aspas. Aí nós temos aqui, curta discussão sobre o homem e criaturas comparáveis a ele em John Locke. Mas, por outro lado... Aí que vem o mas. Não, agora começa a parte boa. Né, cara? Agora começa a parte boa. Antes do mas. Confia na gente, confia na gente. Porque assim, né, o Rothbard tá vindo de uma longa tradição de racismo e colonialismo, né, gente? Vamos nos lembrar aqui. Né, que o Locke é o cara que fala que todo ser humano é verde, mas se o ser humano é verde escuro, senta no fundo, né? Quem é verde, mas vive numa área que faz um pouquinho mais de calor ou um pouquinho mais de frio, já não é tão verde assim, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Aqui o vovô do Up vai subir. O vovô do Up vai subir. Por quê? O vovô do Up tá saindo do seu tradicional. Animais não têm direitos no capítulo de direitos do animal, né? Para chegar no ponto de, mas são todos seres humanos ou alguns deles são animais? Mas a linha argumentativa dele é brilhante, ó. Dá uma olhada. Mas, por outro lado, suponha que os marcianos também tenham as características, a natureza dos lendários vampiros. Então, peraí. São marcianos e vampiros. E que só poderiam viver se alimentando do sangue humano. Aí pausa. Se os marcianos vampiros só podiam viver de sangue humano, como é que eles viviam até entrar em contato com os humanos? Pelo mesmo motivo que o mercado, ele não cria nenhuma vontade, né? Ele só faz as vontades que o ser humano já tinha. O ser humano estava dependendo, né? Por que tinha tanto suicídio, né, na antiguidade tardia e no período pré-histórico? Falta de filme da Marvel, que é uma necessidade natural do ser humano e não algo criado pelo mercado. Coca-Cola. Né? Ao longo de toda a humanidade, a gente já via nos tabletes cuneiformes a demanda por Coca-Cola, que a gente ainda não tinha forças produtivas para poder fabricar a Coca-Cola, né? Mas sempre foi uma demanda da humanidade. A Coca-Cola veio para atender uma demanda pregressa e não para criar uma demanda, né? Mas enfim. Então, assim, existia uma demanda pregressa de sangue humano em Marte. Bom demais. É bom demais. Né? Para que os não é uma demanda, é uma necessidade biológica. Exatamente. Os marcianos pudessem sobreviver. Como que eles sobreviveram? Em crisálidas, aguardando o momento do encontro. Sim, né? Eles estavam flutuando no espaço até eles aleatoriamente se depararem com os humanos que são de necessidade biológica deles. Nesse caso, independentemente de sua inteligência, os marcianos seriam nossos inimigos mortais, e não poderíamos considerar que a eles seriam designados os direitos da humanidade. Novamente, seriam inimigos mortais não por serem agressores perversos, mas por causa das necessidades e das exigências da natureza deles, que inevitavelmente conflitaria com a nossa natureza. Há, na verdade, uma justiça bruta no ditado popular que diz que, abre aspas, nós reconheceremos os direitos dos animais assim que eles o solicitarem, fecha aspas. Olha que frase problemática, gente. Olha que frase problemática. É o que o tio falou, é o maluco que pega a Itaipava dele, soca na mesa e fala assim, e o sindicato das vacas? É isso. O fato de que animais, obviamente, não podem requerer os seus direitos é parte de suas naturezas e parte da razão pela qual eles claramente não são equivalentes aos seres humanos, nem possuem direitos deles. E se for objetado que os bebês também não podem requerê-los, a resposta, logicamente, é que bebês são futuros adultos humanos, enquanto os animais, obviamente, não são. Ponto final, fim do capítulo. Não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. E aí vem um pequeno detalhe, né? Olha o colonialismo aí, né? Sim. Basicamente o que ele tá me falando é que a partir do momento em que o povo originário foi aculturado e pediu na língua do colonizador é que ele passa a ser digno de algum tipo de direito, até lá a escravidão tá show. Bom, enfim, tem tanto problema aqui Você que... entende? Assim, é o que a gente sempre diz, João. Falar uma besteira demora 1 segundo e pra desbesteirar ela demora 1 hora, né?
Sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu posso defender isso, eu posso ir contra isso usando o próprio Rothbard, a favor do Rothbard, né? Porque ele está falando que, por exemplo, se os bebês são futuros adultos em tese, o fato de um humano não falar a língua de outro humano não é o bastante para que isso objetasse a este segundo humano direitos. Porém, mesmo eles sendo biologicamente iguais, usando mais uma vez o termo do Rothbard lá em cima, pensando no exemplo do marciano, ele fala que quando um ataca o outro, ele se torna inimigo mortal. Sim. Então, quando a sua natureza não é atacar o outro. aquiescência à colonização, quando é naturalizada pela missão civilizatriz, se justifica a escravidão? Você entende? Porque, tipo assim, a gente fica num dilema ético-moral porque o Rothbard não falou nada, além de várias besteiras. E a gente não chega em lugar nenhum. A única coisa que a gente consegue tirar do capítulo inteiro é que ele odeia bicho. Ele odeia veganos, não é nem que ele odeia bichos. Ele odeia veganos. Ele odeia isso, mais veganos do que bichos, sabe? Ele odeia bichos, mas ele odeia veganos. E ele usa uma analogia que pegou a gente muito de surpresa, porque tudo que começa com as linhas lógicas do Rothbard começa com 1 milhão de condicionantes. Isso é uma coisa que a gente já viu. Então, e se for um marciano? E se o marciano for um vampiro? E se o vampiro só se... Sabe? E se... A gente não tem rigor filosófico nenhum. Não, e sinceramente, cara, você chegar num livro que chama A Ética da Liberdade e uma das frases do livro é: e se o marciano for vampiro? É impressionante. Isso é uma coisa que me deixa chocado de verdade, João, sem brincadeira. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ler isso aqui e levar a sério. Sério mesmo, assim, de falar, não, é isso aqui mesmo, o Rothbard é um gênio, sabe? Ele conseguiu traduzir a ética da liberdade pra mim. Não sei como é que as pessoas conseguem levar a sério. Mas aí a gente vai pra parte boa, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Porque nós temos aqui o glorioso. The One and Only. Esse texto só tem em inglês, tá, gente? Então a gente vai traduzir automaticamente aqui. J. Posadas, Juan Posadas, que é um pseudônimo, não é o nome dele, né? Um texto aqui de 26 de junho de 68, eu já vou traduzir aqui, porque o título já é fantástico, parece o título do livro do Silas Malafaia. Discos voadores, o processo de matéria e energia, ciência, a luta revolucionária e operária e o futuro socialista da humanidade. Como o João disse, é um texto que é longo e tem 3 parágrafos, né? Porque ele se repete inúmeras vezes. E tio, eu queria pedir pra sua bela voz... cara, vou ter essa alegria. Só deixa aqui... num ponto aí que eu consiga ler, porque ele tá cropando um pouco as beirinhas. Eu só fiz assim pra mostrar. Eu vou traduzir ele. Opa. Eu vou traduzir. Aí eu tenho que rolar assim pra ele traduzir tudo, né? Eu descobri isso. Porque a gente vai começar com isso aqui, ó. Essa primeira parte, ele basicamente tá falando de umas coisas meio de ciência. Ele fala assim, existe um raio mais rápido que a luz, não sei o que lá. É um negócio meio... Não serve de muito. Mas aí, esse capítulo aqui é uma delícia. Porque a concepção dialética que você pegou? Sim. A concepção dialética da história. A primeira frase é: todas as notícias de OVNIs. Eu quero que vocês digiram um pouco aonde a gente está adentrando. A concepção dialética da história começa com a frase todas as notícias de OVNIs. Tá? Então, agora, cara, eu quero que vocês acreditem porque eu acredito. Bicho, é muito cara do Always Sunny em Filadélfia com o cigarro na mão, o mapa atrás, né, cara? Nossa, e quantas taxinhas tem nesse mapa, vocês não estão ligados? Cara, é a vibe muito I Want to Believe, assim, cara. Sabe, assim, a gente imagina que a casa do Posadas tinha, tipo, 12 milhões de pilhas de jornais velho espalhado. Sim, com aquelas fotos borradas do Sasquatch, tá ligado? Ele devia ter um monte disso na casa dele. Eu imagino que é uma mistura de, tipo, programa de acumulador do Discovery Channel com a biblioteca do Piaget, sabe? Assim. A biblioteca do Piaget era um negócio incrível, assim? Você falou que o Piaget tinha uns... Não, tipo, peraí, nós precisamos da foto. A biblioteca dele era um negócio de hoarder, né? Você tinha me mostrado essa foto faz um tempo. Tipo, uns livros um em cima do outro, um negócio tudo bagunçado. Velho, tem bicho morto nessa porra, com certeza. Tá? Eu vou copiar o endereço do link, que aí eu te mando aqui no Discord. Mais fácil. Tá? Pega aí, cara. A biblioteca do Piaget. Eu lembro que você me mandou isso faz um tempão. Divide com a galera. Te mandei no Discord, velho. Imagina o cheiro desse lugar, João. Cara, eu tenho certeza que tem, assim, roadkill perdido. Deve ter roadkill aqui, da deve ter biblioteca. guaxinim aqui.
Tem guaxinim morto dentro dessa porra, cara. Tá? Lê, viu? O Biblioteca cara é do praticamente o Piaget, Haddad. É, Ele é quase o Haddad, um dia ele chega lá, né? sabe? Assim, e você vê, cara, que tem umas cobertas ali em cima e os Sim. papel já tão troncho de E o do suor, e tem Posadas é várias isso, canecas. só que só de recorte de jornal do Sasquatch, tá ligado? Exatamente. Sabe vamos aqueles lá. jornal que a gente via nos Simpsons, que tinha nos Estados Unidos na década de 80, sabe? Filho alienígena de Elvis engravida o Sasquatch, essas coisas assim. É coisa do NP, do bebê diabo avistado em Santo André, tá ligado? E agora eu quero que vocês adentrem além da imaginação, Twilight Zone, porque a gente vai longe, vai, tio. Vamos lá, né? A concepção dialética da história. Nós vamos falar sobre a concepção dialética da história? Óbvio que não. Todas as notícias de OVNIs, objetos voadores não identificados em várias partes do mundo, coincidem. Existem muitas coincidências. Nem todas são exageros. Acreditamos e aceitamos que esses seres existem. Isso é o axioma do texto dele, gente. Aliens existem. Tá? É isso. É um Ponto. axioma, né? E outra coisa, tem um segundo axioma. Existem muitas coincidências, nem todas são exageros. Com base em que critério? Nenhum, Não tem critério. a não ser a fé OVNI. Sim. A maioria das pessoas que os viram dizem que são seres normais, seja o que quer que isso signifique. E as pessoas que falam deles dizem que não acreditam em fantasmas ou espíritos. Muitas pessoas já viram OVNIs. Tem vários OVNI, eu conheço e as pessoas também, né? E a galera também. A galera também. É. E assim, e as pessoas que viram os OVNIs e que falam que eles são seres normais, com nenhum qualificativo em normal, são ao mesmo tempo pessoas que não acreditam em fantasmas ou espíritos. Né? Então o que ele está querendo mostrar? São homens da ciência. Homens são verdadeiros. O John Smith, no interior do Arkansas, que avistou um OVNI na plantação de milho dele, é um homem da ciência. Ele não acredita nem em fantasmas, nem em espíritos. Aí a gente tem mais uma leve guinada. O general MacArthur, aquele assassino yankee, Sim. disse a respeito do desaparecimento de um avião que havia atingido um objeto estranho. Talvez nós, junto com os soviéticos, devamos fazer guerra contra um inimigo vindo de fora da Terra. Deus é minha testemunha que eu procurei essa citação do general MacArthur. Tá? Eu não consegui achar. Eu adoraria que alguém me falasse, tá? Aonde tá essa citação de busca e comercimento do MacArthur, porque eu não consegui achar. Mas a conciliação desse tipo tem seus limites. O capitalismo não tem interesse em OVNIs e, como tal, não os pesquisa. Não tem interesse em se ocupar desses assuntos porque não podem gerar lucros nem são úteis ao capitalismo. Que é outro axioma, né? Você está falando que uma tecnologia super avançada que conseguiu... Vamos pensar o seguinte. O Sol mais próximo de nós está a 2,5 anos-luz. Uma tecnologia para conseguir fazer isso, ela é assustadoramente mais avançada do que a tecnologia humana. Como que botar as suas patinhas numa tecnologia super avançada, num momento de guerra bipolar, não seria de interesse? Mas não é. Por quê? Porque o Posadas disse que não no meio de um parágrafo. A gente só aceita. Essa é uma das teses dele de por que não é... De por que o capitalismo não te revela que existem OVNIs. Mas a outra tese dele é mais legal. Mas vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Mas as pessoas veem nos OVNIs a possibilidade de avanço e progresso. Essa é a minha parte favorita, João. Na boa, essa tese é fantástica, cara. Isso acelera... Olha o aceleracionismo posadista, cara. Isso acelera a queda da burguesia, mostrada em toda a sua inutilidade. Todas as pessoas que dizem ter visto extraterrestres, OVNIs, coincidem no fato de que esses seres não os assustaram e se fizeram entender
sem usar uma linguagem audível, mostrando-lhes que não queriam fazer mal. Ian, todas as pessoas. O que a gente mais ouve de relato de OVNI é: o cara enfiou uma sonda no meu cu. Sim, eu fui abduzido e o cara fez experimentos em mim. Essa é o que a gente mais escuta. E, gente, vocês estão entendendo onde ele quer chegar aqui? O capitalismo não quer te revelar que existem aliens, porque a gente vai ver os aliens serem avançados e vai derrubar o capitalismo pra sermos avançados que nem os aliens. Isso acelera a queda da burguesia, porque a partir do momento que a gente souber que Ashtar Sheran já é socialista... E assim, gente, isso é full trotskismo. É impressionante que o cara, ele não abre mão do trotskismo mesmo falando de OVNIs. Porque o trotskismo, tem uma ala do trotskismo que defende que a revolução vai acontecer de forma espontânea e quando ela acontecer precisa existir um partido pra guiar ela no momento que ela acontecer. Ela não precisa ser organizada. Ela vai acontecer porque o capitalismo gera as próprias contradições e quando ela acontecer o partido trotskista vai estar lá pra guiá-la. É isso, o cara tá esperando isso acontecer, só que ele não tá esperando acontecer na Alemanha, João Carvalho. Ele tá esperando acontecer no espaço. Na verdade, os aliens já estão vindo, já estão se comunicando já com as aconteceu no pessoas. espaço, desculpa, já aconteceu, né? Não é que já é socialismo na Austrália, já é socialismo em Centauri Prime. Sim. Já é socialismo em Andrômeda. Já é socialismo em Andrômeda. Eles não provocam uma sensação de alarme, mas de serenidade, né? Eles criam sensações de suavidade, maleabilidade, harmonia, segurança. Eles não inspiram nenhum medo. Eles devem transmitir uma sensação de segurança por seus movimentos, por seu comportamento facial ou de outras maneiras. Gente, tinha um partido inspirado nesse cara no Brasil, tá? Eu só queria lembrar todo mundo disso. Ninguém entre aqueles que os viram disse: eu estava com medo, eles me assustaram. Cara, várias pessoas Ninguém, chat. Zero. E, inclusive, assim, cara, assim, um ser humano comum, qualquer ser humano, eu, você, eis que subrepeticiamente, tá? Você é teletransportado para uma nave voadora por seres não humanos que se comunicam dentro da sua cabeça. Meu irmão, se você não tiver acabado de comer um pé de peiote inteiro, eu acho que você pode dizer, eles foram de boa, mas no começo eu tava me cagando, sabe? Tio, agora a gente mudou pro sapo bufo, né? Não sei se você viu a notícia do sapo bufo. Não vi, cara. Puta, essa é a notícia mais vacilo news do mundo, cara. Que teve um grupo do xamanismo xamânico. Eu acho que o nome do grupo era tipo isso, né, chat? É tipo um monte de branco do grupo do xamanismo xamânico que tava traficando veneno de sapo pra fumar, pra ficar doidão. Caralho. E o nome do sapo é bufo o quê? A espécie do sapo? Bufo sei lá o que é o nome. E isso parece muito fake, tá ligado? Então agora a gente tá muito... Bufos regulares, né? A gente bufos regulares. A gente bufos tá regulares. muito... Bufos alvários, era esse. Era bufos alvários. A gente tá muito louco de sapo ultimamente aqui. Bufo, Perfeito. exatamente. Vou entrar na onda. Vou lamber o sapo. Pelo contrário, desperta um sentimento agradável de respeito. Sabe o sentimento de respeito socialista que os ali... que É o internacionalismo intergaláctico, né? Eles devem emitir algum tipo de raio que cause essa sensação, se existirem. Nenhum dos que os viram disse que foram atacados. Nenhum, zero. Eles não demonstraram interesse em atacar, violar. Eu adoro o uso do verbo comum. Ele sabe muito bem do que ele tá falando. Roubar, possuir. Eles vieram para observar. Partindo do fato da existência de seres extraterrestres, podemos aceitar que também existam OVNIs. Precisamos esperar por mais provas. É possível que tenham aparecido. Lembrando, gente, que o capítulo é o materialismo dialético. Sim, é a concepção dialética da história.
a concepção dialética da história. Esse é o capítulo, tá? É possível que tenha aparecido, embora também seja possível que tenha havido muita fantasia, exagero ou deduções místicas por parte daqueles que os viram. Não. Você lembra que no parágrafo de cima ele falou que aqueles que os viram não acreditam em fantasmas, não acreditam em nada místico, e aí no Não. parágrafo de baixo ele fala talvez tenha rolado muita dedução mística? Eu acho que o raio tranquilizador não é uma dedução mística, não. Eu acho Não. tranquilaço. Eu estou raio tranquilizado. Mas há testemunhos de pessoas que parecem pensativas. Nem o sistema capitalista, nem a burocracia... Ian, você é uma burocracia, eu sou um stalinismo. Ian. Nós somos Nos estados burocracia. Nós somos burocracia. Tem interesse em pesquisar esse assunto. Outra coisa, cara, que é absurdo. O que mais teve, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, foi pesquisa sobre OVNIs, pesquisa sobre seres de outro planeta, pesquisa sobre a possibilidade de mover coisa com a mente, pesquisas de mediunidade. Teve tudo, gente. Teve de atravessar a parede, teve pra caramba, Sim. assim. Na União Soviética teve muita coisa assim. Teve muita coisa assim. Inclusive, o Brasil Porque- interceptava mensagens de rádio soviéticas pra tentar trazer pro Departamento de Defesa aqui do Brasil pra tentar ver essas tecnologias místicas que eles faziam, assim. O Brasil tava envolvido nisso também. Tá. Porque não podem tirar dele nenhum benefício comercial, político ou militar. Cara... Não tem nenhum benefício militar em uma Não. tecnologia avançada o suficiente pra fazer viagem intergaláctica. Não, Não, tem. um metal que consegue aguentar temperaturas altíssimas, velocidades altíssimas e uma viagem cósmica. Não. O socialismo, ao contrário, tem interesse nisso, assim como as massas. O capitalismo se sente inferiorizado diante de um sistema que considera superior. As pessoas chegam à conclusão de que o capitalismo é inútil por meio de alienamentos. E isso aqui é trotskismo na veia, tá? As pessoas vão chegar à conclusão de que é inútil e é isso aí, mano. Várias fitas. Isso aí, Eles mano. dizem, olha isso, olha este alien. E você, pra que serve? A classe dominante se sente diminuída. Se pudesse obter um ganho militar com isso, conduziria pesquisas. Conduziu. Mas sim. tudo bem. Mas o capitalismo tenta, ao contrário, espalhar a impressão de que isso é fantasia, para que as pessoas não pensem que existem formas superiores de relacionamento e que o capitalismo é incapaz de chegar nesse nível. O Estado operário agirá de maneira diferente, porque tem interesse objetivo em desenvolver o socialismo. Mas em todo caso, os fatos estão vindo à tona, apesar das cortinas de fumaça, porque já houve muitos testemunhos. Os círculos dominantes capitalistas, os químicos, né? Quem que faz parte dos círculos dominantes capitalistas? Os químicos. Os químicos, sim. Os químicos são da classe dominante. Os químicos, os militares estão escondendo os fatos. Mas não de mim. Mas todas as informações ainda são publicadas. Em meio a toda a preocupação atual com guerras, revoluções, a preparação do acerto de conta final, entre o capitalismo e a revolução mundial, as constantes greves de raiva contra o sistema capitalista, as ocupações de fábrica, de universidade de terra. Porque essas questões preocupam o mundo inteiro. Apesar de todas essas outras preocupações, as pessoas estão interessadas em OVNIs. Você tá interessado em OVNIs, Posadas. Você tá interessado, tá? Não sabemos que forma eles assumem. Mentira, são normais. Ele já falou? Claro que sabemos. A forma Ou é seu normal. número. Mas eles devem existir ou então não apareceriam assim. Assim como, velho? Existem razões suficientes para que os capitalistas não inventem essas questões. Quais? Eles poderiam tentar usá-los,
O que eu acho mais legal é que ele chega no day ao quadrado, né? Eles poderiam usar eles. Sim, sim. Sabe? Eles poderiam tem o usar eles, né? Tem a sociedade, eles. aí tem o eles e tem o eles em cima, né? O Departamento de Estado e acima do Departamento de Estado o chupacu de Goianinha, né? É a sexta pessoa do plural. Né? É a sexta pessoa do plural. Eles poderiam desviar a atenção para um fato concreto. Mas eles não fazem nada além de aumentar a certeza das pessoas de que os capitalistas não são bons. Qual eles que ele tá se referindo aqui, só Deus sabe, cara. Eles. Né? Porque se eles começa como o governo ou os capitalistas, passa pros alienígenas, entra na sexta pessoa do plural, que é o conglomerado surge a burocracia, chupacu de Goianinha. O eles vai virar a burocracia, de repente, do stalinismo, aí vai ter vários eles. Sabe, ou são os próprios ETs fazendo trabalho de base, sacou? Os ETs saem. Fazendo trabalho de base. Os ETs estão fazendo trabalho de base, vieram. eles vão lá no... Eles vieram fazer brigada do jornal. Vieram, brigadinha do jornal no interior do Arkansas, né? Matam um boi, faz um churrasquinho depois. É isso. Compra do camponês com o dobro do preço, né? Nunca roubaram um fio de nenhum camponês. Exatamente. Além disso, toda essa preocupação com os OVNIs, qual preocupação, né? Do Posadas. Não impede greves ou ocupações Essa de frase fábricas ou revoluções. É antológica. Além disso, toda essa preocupação com OVNIs não impede greves ou ocupações de... Gente, vocês entendem que tava eu e o João. O João já tava no 8º cigarro dele. Era 2 da manhã. E a gente tava lendo isso. Morrendo de dar risada. Façam isso com os amigos de vocês, tá, gente? É assim que a gente estreita laços. Nem o avanço rumo ao socialismo. A preocupação em estudar esses fenômenos ainda não se desenvolveu nos estados operários, dada a concentração das pessoas em sobreviver e porque a burocracia está escondendo esses assuntos. Quem que não permite? Eles é quem? É Stalin. Sim, é o Brezhnev nessa altura. O Brezhnev quer esconder tudo de você. Nesse caso, o Brezhnev. O Brezhnev estava escondendo os aliens. Está certamente escondendo uma grande quantidade de pesquisas que têm ocorrido nos Estados Operários. Há 2 parágrafos atrás, eu quero lembrar para vocês, ele fala que não existe pesquisa sobre isso nos Estados Operários, porque eles são burocráticos e não têm interesse nenhum, não tem interesse militar, não tem interesse político. 2 parágrafos para baixo ele vira e fala: existem grande quantidade de pesquisas que está sendo escondida. Qual que é a verdade? As pesquisas nem escondidas não era. Não era escondida. Eles abertamente pesquisaram. Cara, o programa espacial pesquisou de tudo. De tudo. Sim. As pessoas veriam formas de existência superiores às que temos hoje. O socialismo, ao contrário, não teme ser comparado ou integrado em formas superiores de progresso. Presta atenção no integrado em formas superiores de progresso. O que ele está partindo do pressuposto? Ashtar Sheran é comunista. É. Né? Os neuromantes tecnocratas de Centauri Prime já chegaram no comunismo. Os heptapods já chegaram no comunismo. Os heptapods da Federação Minbari já chegaram no comunismo. Né? E, portanto, eles, como os nossos superiores naturais, vão nos integrar desde que a gente esteja no socialismo. Eric, você já fez sua bombinha das 4 horas, meu filho? Faz a bombinha lá das 4 horas. Desculpa, gente, tem que manter o horário do remédio do menino. Mas por que isso não acontece? Porque o capitalismo não quer pesquisar, apesar de pesquisar. E o socialismo operário, que é burocrata, não quer, apesar de pesquisar. Ao contrário, busca esse progresso. O que o socialismo busca? Ser integrado numa federação galáctica. Não temos nada a perder a não ser nossas correntes.
Essa frase de Marx pode ser aplicada a tudo. Eu adoro essa parte também, cara. Caralho. Próxima vez que você brigar com seu cônjuge, vira pra ele e fala assim: não temos nada a perder a não ser nossas correntes. Nossas correntes. E aí depois você reporta pra gente qual que é a reação. Porque ela pode ser aplicada a tudo. Marx foi o maior filósofo que já existiu. Além disso, é absurdo que as pessoas estejam discutindo os problemas dos OVNIs enquanto milhões de outras pessoas estão morrendo de fome. Ou seja, o texto dele, pra quê, né? Ô, velho. O país nessa situação e o cara debatendo OVNI, velho. Não. Eu não lembrava desse jeito tem, e o cara delícia, vendo cara. History Channel, cara. O time nessa situação e o maluco tá vendo History Channel, cara. É o capitalismo e a burocracia dos estados operários que levaram a esse preconceito que existe no mundo. O preconceito contra OVNIs. Apesar de que é um absurdo que as pessoas estejam discutindo OVNIs. Já que ninguém pesquisa OVNIs, mas todo mundo pesquisa OVNIs. E os caras pesquisando OVNIs e o cara almoçando. Não, os caras pesquisando OVNIs e o mundo passando fome. E o cara almoçando também. Cara, existem possibilidades de explorar a matéria que essa sociedade é incapaz de empregar. O capitalismo, assim como a burocracia dos estados operários, tem consciência dessa inferioridade. A burocracia do Brezhnev todo dia para e pensa: não estamos engaiolando o sol. Engaiolando o sol. A gente não desenvolveu as 3 leis da robótica ainda, né? É tipo isso. Nós, infelizmente, estamos produzindo metal no presente porque não inventamos ondas tachyon que nos permita ter uma produção no passado. Para que ela se materialize no presente, num bolsão espaço-temporal. Para nos libertar do trabalho, cuja né? energia vai ser possível a partir da implosão de neutrinos que criaremos ao engaiolar o Sol. Essa era a preocupação diária do Brezhnev. No estado dos operários, há pesquisadores que não medem as coisas em termos de inferioridade ou superioridade, mas simplesmente observam que em outras galáxias e sistemas planetários, em outros universos, observam outros universos, tá, Ian? Tem pesquisador observando outros universos. É possível utilizar plenamente a matéria e eliminar toda essa preocupação com fome e luta de classe. É possível varrer as classes dominantes da existência. Olha aqui. Olha o nosso Posadas do Antigo Testamento aparecendo aqui. Ah, sim. O sistema aí é superior. Os habitantes de outros planetas que vêm pra cá devem considerar os habitantes da Terra como loucos. Se lê seu texto, Posadas, não tem dúvida. Se eles entrarem em contato com isso, eles com certeza, eu não vou tirar a razão deles. Não. Sempre brigando entre si. A noção de luta, de confronto, certamente não existe de onde eles vêm. Cara, isso é tirado de onde? De novo, velho? o nome do capítulo é a concepção dialética da história. Enfim. Sabe, assim, esses alienígenas evoluíram em linha reta. Em linha reta. Evoluíram em linha reta no planeta positivos da nebulosa de Kardec, velho. Sabe? A evolução desse planeta não tem conflito, não tem predação, não tem cadeia alimentar. Não tem vida, não tem morte. É a coletividade Borg que vai vir pra trazer o sol engaiolado. É como disse o camarada aí no chat, eu não quero me drogar, eu quero acreditar. O fundamento histórico da falta de interesse das burocracias dos estados capitalistas e operários em estudar OVNIs
E seres vivos em outros planetas é que eles veem a ameaça... Sobe aí pra mim, por favor. Já subi, é que tem um delayzinho. Obrigado. É porque demora um tempo no vídeo. De sua própria eliminação. Ó, detalhe, o fundamento de não estudar vidas em outros planetas não é porque a gente nunca achou uma outra vida e não consegue chegar nos outros planetas. Não. O fundamento é a ameaça de não poder mais ser burocracia. Não, e estuda e não estuda. E se estuda, sabe, e se sabe, não mostra, porque é burocracia. Sim. Os dois ao E mesmo ele tempo. já falou que tem cientista observando outros universos em 68. E falando que não existe interesse, nem nas burocracias não tem capitalistas, interesse. nem nos estados operários. Como tal, eles não se interessam pela existência continuada, a vida dos seres humanos. Eles. Já estamos no sétimo quem? eles, já passou. Nós estamos na 9ª pessoa do pluriplural. Né? E o mais legal é que ele fala isso também dos estados operários, que não se interessam pela existência continuada e a vida dos seres humanos. Não. Os estados operários se interessam pela perpetuação do poder totalitário. Tudo o que não é de uso comercial ou não serve para facilitar a existência e perpetuação do poder capitalista não lhes interessa. Olha como ele é repetitivo. Mas como é isso que eu falei, são 3 parágrafos. Mas como a sociedade deve viver e o proletariado e o socialismo devem avançar, inexoravelmente, ab nihilo, essas coisas estimulam as pessoas do sistema capitalista a se preocuparem com a existência de seres em outros planetas. Essas coisas. Quais coisas? A necessidade ab nihilo do avanço constante do socialismo. A existência de discos voadores e seres vivos em outros planetas é um fenômeno que a concepção dialética da história pode admitir. Por quê? Porque ele disse que pode. E ele não provou nada. E é a primeira vez que ele menciona a concepção dialética da história. Segunda vez, sei lá, mas enfim. Tipo, deve estar acabando o capítulo, né? A consequência mais imediata que podemos tirar é que, se esses seres existem, eles devem ter uma organização social superior à nossa. Por quê? Porque sim. Suas aparições não são efeitos de sentimentos belicosos ou agressivos. Aparição, sentimento belicoso. Sentimento. Não é nem necessidade, é um sentimento. Aparição. Não, e as aparições dele não estão ligadas ao sentimento. O que ele está falando é que a ideia manifesta a matéria. Olha o tanto que ele está sendo idealista. Ele está falando que o sentimento belicoso faria uma aparição que fosse belicosa. Sim, verdade. Sim, você tem razão, Então, em última instância, primeiro, o que ele tá falando surge aqui? na mente dos aliens, depois eles fazem o... ele tá invertendo a dialética. O materialismo, isso está certo. Isso que é tão fora da casinha que eu não... até nem presto atenção nessas coisas mais. Sabe, isso significa que eles não precisam de guerra. Olha isso, cara, olha que absurdo. Ele inverte, ele parte da ideia pra matéria o tempo Ele parte todo. da ideia pra prática. Isso significa que eles não precisam de guerra, que não vêm à Terra com objetivos de conquista em mente. Na história deste planeta, quando um povo se sentiu mais capaz e invadiu outro país, fê-lo com a intenção de conquista em forma de guerra. Isso também não tá certo. A luta de classes na Terra é o resultado da organização da sociedade em classes, dos possuidores dos explorados, a burguesia contra o proletariado que quer derrubá-lo e construir o socialismo. Agora, a generalização dele, que todo povo do planeta em qualquer momento, quando encontrou com outro povo, imediatamente começou uma guerra. Ele tá generalizando o colonialismo, né? Sim. No geral, assim, né? Pra ser mais direto. O comportamento desses seres, se é verdade que existem, lembrando que ele parte do axioma que eles existem, tá? Ele tá fala que a gente aqui. tem que... Aceitamos, ele fala no plural ainda, né? Nós aceitamos. Parece não ser de caráter agressivo. Não é Todas as e parece não ser. Às vezes é, às não vezes é parece e parece que não ser. É. Todas as pessoas que dizem tê-los vistos e que ele tinha falado que tinham visto de verdade,
Dizem que nenhum deles tinha uma disposição agressiva ou inspirava medo neles. Todas as pessoas quem, cara? De novo, repetitivo pra caralho. Ele tá em associação livre. Parece que ele assim, escreveu e não leu. não tem uma fonte. Não é que, Não tipo tem assim, fonte, não existe fonte. Não tem uma fonte. Não existe, tipo assim, o livro do ufólogo tal coletou os testemunhos de X pessoas e tal. Não tem nenhuma fonte. Nenhuma fonte. Mesmo fontes não científicas, né? Não tem. Simplesmente não tem. Ele pressupõe. Todos dizem que despertaram a curiosidade. Se fossem seres de longe... Olha, parece muito que a gente tá lendo Rothbard, né? Sim, né? Se fossem seres de longe, como conhecemos na história do nosso planeta, com espadas, arcabuzes, canhões, pedras e rochedos, com ferramentas de conquista, inspirariam medo pelo seu comportamento agressivo. Cara, o que é um comportamento agressivo para outra formação social de uma vida que sequer pode ser baseada em carbono, cara? Você entende, velho? Ele pressupõe que os aliens são humanos assim como eles. Eles são normais, né? Segundo os depoimentos do... São normais. E uma vez que são assim, John eles McDowell agem... do interior do Arkansas, né? Mas esses seres vêm observar, tentam fazer entender que não pretendem fazer mal. Se eles existem, sabe a eles podem voluntas, existir. ele sabe a vontade dos aliens, cara. Parece que ele tá determinado a repetir vezes o suficiente até virar verdade. Sim. Seu comportamento expressa sua organização superior. Meu amigo. O que ele tá falando é que os jesuítas que tinham um comportamento de tentar compreender a cultura era uma organização superior. Eu que sei. Não, mas você entende que eu tô falando disso? Que se a gente extrapolar a ideia dele, que um comportamento lido como pacífico pressupõe superioridade de organização estatal. Não, ou não estatal, né? Porque ele pressupõe... Basicamente, ele não falou isso com essas palavras. Se eu não me engano, mais pra frente ele chega em conclusões mais objetivas, né? Mas ele basicamente tá dizendo que se aliens existem e entrarem em contato com a gente, eles têm que ser comunistas. É isso. É essa a tese e aí, dele. assim... E a tese dele é por quê? Porque eles não inspiram medo. Né? A gente sabe o tanto que deu certo as missões exatamente. religiosas, né, gente? Porque eles não inspiram medo, eles têm uma forma de organização social superior. Essa é a tese dele, né? Sabe? Então é isso que ele tá falando. Ele tá falando, padres são superiores morais e podem colonizar. Você entende? O que eu tô falando assim, em última instância, o pensamento dele é tão bizarro porque ele justifica o injustificável a partir de nenhum tipo de conhecimento social em momento nenhum. Porque não tem, cara, uma linha, não tem, assim, eu tô me baseando nisso. Tô entendendo, não tem. Não tem impulso agressivo, não precisa matar pra viver. Eles são veganos também, ele é o inverso do Rothbard. Os cara, velho. Sabe assim, cara, não precisam matar pra viver. Quanto tempo de observação da cultura alienígena ele tem pra saber se eles fazem fotossíntese? A cultura alienígena, né? Mas eu gosto de acreditar que eles seriam veganos, né? Porque aí... Sabe, não é nem que eles seriam veganos, ele tá partindo do pressuposto que eles se alimentam de prana, que eles fazem fotossíntese. Porque aí, tecnicamente, você tá matando plantas, né? Mas... Né? Eles se alimentam de quê? De energia, de prana. Podemos prever a existência de tais seres, mesmo levando em conta as fantasias que existem entre os relatos, histórias, observações e depoimentos. Esse parágrafo já apareceu pela terceira vez. Associação livre. O cara, ele escreve, vai dormir, no dia seguinte ele escreve de novo e não lê o que ele escreveu no dia anterior. E aí vem outra frase maravilhosa. Se eles existem, devemos chamá-los para intervir, para nos ajudar a resolver os problemas que temos na Terra. Eu amo isso, cara. É o partido posadista com o celular na cabeça chamando a intervenção alienígena. Eu amo como o trotskista tá disposto até a acreditar em aliens no lugar de organizar a classe trabalhadora pra tomada do Estado, cara. Eu acho impressionante. Os caras estão dispostos a esperar absolutamente toda e qualquer possibilidade de evento aleatório, menos organizar a classe e tomar com as próprias mãos. É impressionante. A tarefa essencial é suprimir a pobreza, a fome, o desemprego e a guerra, dar a todos os meios para viver dignamente e lançar as bases da fraternidade humana. Ok.
Para isso, devemos suprimir o sistema capitalista, assim como a burocracia dos estados operários e dos partidos comunistas que não querem tomar o poder. O obstáculo fundamental que enfrentamos é o sistema capitalista. Devemos suprimir a força atualmente nas mãos do sistema capitalista. As armas nucleares. Destrua todas as armas nucleares. Aqui ele inverteu o pensamento anterior dele. E ele mete um imperativo, né? E a gente checou no inglês, porque na hora que a gente tava lendo isso, a gente falou, eles devem ter traduzido errado, mas não, ele mete um imperativo, destrua todas as armas nucleares. Ele falou isso olhando no seu olho, tá? Destruir todo o poderio militar do sistema capitalista, do imperialismo yankee, francês e britânico. Apelo às massas e dar-lhe os meios imediatos para destruir imediatos, sem mediação, né? Para destruir o capitalismo, superar a burocracia dos estados operários e estabelecer uma nova sociedade, o socialismo. Devemos apelar aos seres de outros planetas quando aqui vierem para que intervenham e colaborem com os habitantes da Terra na erradicação da pobreza. Passo 1, destruir todos os arsenais nucleares. Passo 2, de forma imediata, sem mediação, criar o socialismo global instantâneo. Passo 3, aliens. Apelar aos seres de outros planetas. Apelar. Que aí chega na parte do celular, assim, né? Vamos apelar aos aliens pra fazer. É isso. Vamos ficar soltando a luz. Devemos fazer esta chamada para eles. É possível fazer-nos entender para eles. Como? Só Deus sabe. Não devemos, é claro, esperar que eles entendam imediatamente. Mas devemos fazer apelos a eles se acreditamos que eles podem de fato existir. Se tivermos alguma possibilidade de entrar em contato com eles, não devemos cair na curiosidade científica individual por algum desejo de ver de onde eles vêm e visitar outros planetas. Ele está fazendo uma crítica, tá, ao profeta Enoque que visitou a Cidade de Prata, tá? Isso é uma crítica clara ao profeta Enoque. Eu quero deixar aqui registrado. Devemos nos unir a eles. Eles que parecem mais poderosos que os seres humanos, para que venham nos ajudar a resolver os problemas da Terra. Vamos lembrar, o capítulo chama o quê, Ian? Concepção dialética da história. Concepção dialética da história, tá. Então, podemos nos preocupar em ir ver como são os outros planetas. Passo 1, eles resolvem os nossos problemas. Passo 2, turismo. Como a vida e a matéria são organizadas e tudo sobre a natureza. Mas o mais importante é primeiro resolver os problemas da humanidade na Terra. Com a humanidade na Terra? Não, com os aliens. Com os aliens. O mais legal é essa frase. Não temos uma posição fantasista ou idealista em relação aos discos voadores. Cara, de novo, se você falou no texto, ninguém pode te criticar, né? O cara, João, eu juro, o cara tá falando assim, eu não sou doido, não! Eu não tô doido, não! A gente não tá doido, não! Ao aceitarmos que eles existem. Tá vendo? Ele já aceitou e não aceitou milhões de vezes. Ele provou, ele aceitou, ele disse que tem, pode ter, e ele já aceitou de novo. Ao aceitarmos que eles existem, queremos usar todos os meios disponíveis, inclusive os de fora deste planeta. Quando chegamos seriamente a uma descoberta científica... Detalhe, quando chegamos seriamente a uma descoberta científica. Ele tá falando, gente, que essas linhas que ele escreveu é uma chegada séria a uma descoberta científica. Devemos tentar usá-la em benefício da humanidade. Qual descoberta científica? A existência de super-aliens comunistas. Comunistas, sim. O desenvolvimento infinito da capacidade científica da humanidade. Infinito. O desenvolvimento infinito. Velho, vamos deixar isso para outro dia, cara. A gente fez um trecho lindo, sim, maravilhoso. Não, é que... lembra desse primeiro parágrafo, João? A primeira frase é muito boa. Tá. Eu lembrei. Desculpa. O desenvolvimento infinito da capacidade científica da humanidade. A vida humana mais longa que conhecemos teve 160 anos de duração. Isso é falso. A gente ficou embasbacado na hora. A gente ficou... Onde esse cara viu isso, velho?
Onde? Não existe, cara. Se eu não me engano, é 123 ou 127, uma coisa assim. Não chega nem perto, tá ligado? Eu não sei. Não chega nem tipo, muito esquisito. perto. A gente vai deixar só também o gostinho, né? Deixa eu ler esse que você já leu muito, tio. Começa com a vida humana mais longa que conhecemos, teve 160 anos de duração. Podemos manter todas as nossas faculdades mentais intactas até cerca de 80 ou 90 anos de idade. Mas um elefante que vive mais de 260 anos tem uma memória muito mais vasta. Gente, não vai ser a única vez que ele vai citar a memória de um elefante. Eu posso te contar só uma outra coisa, cara? Posso te contar só mais uma outra coisa? Quanto que você acha que vive, em média, o elefante que mais vive no mundo? Você pesquisou, né? Eu não faço a menor ideia. Eu mas pesquisei. Não deve ser 260 nem fudendo. Tá, o elefante na savana vive entre 60 e 70 anos. O elefante das florestas indianas vive de 60 a 70 anos. E o elefante asiático, que normalmente vive em pradarias, né, ele não chega a viver 50 anos. O elefante mais longevo vive no máximo 70 anos. Ele tirou do cu que tem um elefante que vive 260 anos. Ai, velho, ele tirou do cu todos os números. Todos. E ele vai falar de elefante de novo. Vai. Esse parágrafo vale a pena mesmo, você tá certo. É só um pequeno parágrafo, eu vou Isso terminar de ler. significa, olha só, um elefante que vive mais de 260 anos tem uma memória muito mais vasta. Isso significa que o comprimento da memória pode ser estendido. Olha esse silogismo que a gente chegou no mar, é um grande biscoitão aí. Seres extraterrestres poderiam fazê-lo por mais de 1 milhão de anos. Do nada, cara. Do nada. Cara, esse é o melhor silogismo que eu já vi na minha vida. Ele garante que seres extraterrestres poderiam estender sua memória por mais de 1 milhão de anos. O silogismo é o seguinte: humanos têm uma memória curta, elefantes têm uma memória longa. Logo, os aliens devem ter uma memória longa. Porque, a gente pode chegar na conclusão sim, de que eles são aliens elefantes, né? É isso. É isso, cara. Deixa eu só abrir um negócio aqui, cara, porque são muitos dados muito bons, né, cara? Vamos lá. Seres extraterrestres podem fazê-lo por mais de 1 milhão de anos. Não houve mais de 1 milhão de anos de existência humana? Não! 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 Sabe, cara? Não! O Homo sapiens sapiens é 200 mil? Quanto que é, tio? O Neandertal, que é mais velho, tem 400, cara. 400, Sabe? Na hora que ele falou, cara, eu falei assim, não, deixa eu confirmar os Neandertais, porque ele pode estar pensando, né? Na primeira, no ramo expandido e tal. Não! Os Neandertais viveram 400. Sabe? Então, assim, não houve mais de 1 milhão de anos de existência humana? Não, Posadas. Não. Por que você tá lambendo? Solta o sapo, Posadas. Solta o sapo, velho. O cara já tá no 5º sapo. E ela se reproduz incessantemente, sem se destruir, sem que sua reprodução a apague. A matéria, no caso da humanidade, persiste por meio da reprodução de si mesma. Ela não desaparece. Apenas uma forma de organização da matéria. A forma da vida humana desaparece. A matéria se transforma em outra coisa e participa da transformação de outra coisa. Ele meteu um Lavoisier do nada, de repente, assim, né? Tipo, foda-se. É pior, é homeopatia com Lavoisier. Ele tá falando que a célula tem uma memória, que a matéria tem uma memória. Tem memória, sim. E que essa memória material poderia ser trigada na memória de todos os seres humanos que existiram em todos os tempos, porque é só uma reorganização dos átomos da matéria. Foda-se, é Assassin's Creed. A gente vai deitar no negócio lá e voltar pro passado, sabe? É isso, é homeopatia de Lavoisier. Mano, eu não sei o que dizer, Ian, apenas sentir. Gente, o tio precisa ir.
Vamos terminar de ler esse texto, porque assim. Eu vou trocar de câmera aqui rapidinho. Eu vou deixar a trilha aqui enquanto a gente finaliza. Tio. Eu não quero me drogar, não. Eu quero acreditar. E. Isso, cara. É isso. Eu não sei o que o Posadas usou, não, mas eu também não sei se eu tenho coragem. É isso, gente. A gente se vê daqui a 15 dias. A gente vai terminar esse texto. Fiquem de olho no canal do tio do YouTube pra vocês reviverem essa experiência que vocês acabaram de ter. Eu acho que o tio ficou mudo por... É porque... Tá. O tio ficou mudo porque o áudio do Arquivo X é compartilhado com o João, tá? Tá. É isso. Então, assim, vai ter que ficar sem um Arquivo X. The truth is out there, exatamente. Busquem comercimento. Vocês continuem buscando o comercimento, gente. É isso. E é isso. Eu tô abalado, Ian. Eu tô abalado. Eu cheguei num ponto em que eu transcendi. Sim, a gente já tá realmente enxergando a realidade tal qual ela é a partir da concepção dialética da história. Beijo pra vocês, gente. Não acreditem na burocracia e nem no capitalismo, eles querem esconder a verdade de vocês, tá? É isso. Super loxodontes alienígenas são nossos superiores. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das